Um copo por dia pode matar. Parece exagero? Pode até soar dramático, mas a realidade é muito mais dura do que parece. Para milhões de pessoas, esse único copo, seja de refrigerante, de suco industrializado ou de bebida alcoólica, é um veneno silencioso. Um copo que, dia após dia, constrói um cenário perigoso dentro do corpo. Um copo que, com o tempo, abre as portas para pressão alta, diabetes, gordura no fígado, infarto e até um AVC precoce. O pior é que a maioria nem imagina que está se colocando em risco. Talvez você se reconheça nessa rotina. O almoço só fica completo com aquele refrigerante gelado. O jantar pede um copo de vinho ou uma cerveja. Às vezes, no meio da tarde, um suco de caixinha parece inofensivo. É só um copo. Só que esse só um copo é o início de um processo silencioso e perigoso que vai se acumulando dentro de você. E quando os sinais aparecem, muitas vezes já é tarde demais. E é exatamente por isso que você precisa assistir este vídeo até o final. Porque eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você mantém esse hábito, e mais importante, como mudar isso antes que o pior aconteça. A sua vida, literalmente, pode depender dessas escolhas. Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal Vida Longa ao Coração. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você quer proteger e deixe nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Essa troca é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas e salve mais vidas. Capítulo 1. O começo invisível do problema. Tudo começa de forma sutil. Você não sente dor. Não há sinais visíveis. Apenas um costume, um ritual, algo que parece tão pequeno que não pode ser perigoso. É só um copo de refrigerante no almoço todos os dias, ou aquele suco de caixinha no lanche da tarde, ou aquela cerveja no final do expediente para relaxar. Mas enquanto você vive essa rotina, algo está acontecendo dentro do seu corpo. No caso das bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados, energéticos, a primeira coisa que acontece é uma explosão de glicose no sangue. Em poucos minutos, seu pâncreas entra em ação, liberando grandes quantidades de insulina para tentar equilibrar os níveis de açúcar. Esse pico seguido de queda rápida causa uma montanha-russa glicêmica que, repetida todos os dias, deixa seu corpo mais resistente à ação da insulina. E essa resistência é o primeiro passo para o diabetes tipo 2. Além disso, o excesso de glicose, que não é usado como energia imediata, se transforma em gordura. Essa gordura, no início, se acumula no fígado, criando um quadro chamado esteatose hepática, ou fígado gorduroso. O fígado inflamado perde eficiência, afeta a regulação do colesterol e aumenta a produção do LDL, o chamado colesterol ruim. E esse colesterol ruim, em excesso, começa a se depositar nas paredes das artérias, formando placas que estreitam e endurecem os vasos sanguíneos. Enquanto isso, seu coração está trabalhando mais para bombear sangue através dessas artérias menos flexíveis. A pressão arterial começa a subir. No início, são variações pequenas, mas com o tempo, a hipertensão se instala, e a hipertensão, silenciosa, vai forçando cada vez mais o músculo cardíaco. E não para por aí. Essas placas de gordura nas artérias podem se romper. Quando isso acontece, o corpo tenta reparar a lesão, formando coágulos. Mas, se o coágulo bloqueia totalmente a passagem do sangue, o resultado é um infarto ou um acidente vascular cerebral. Muitas vezes, a pessoa que passa por isso nunca imaginou que um simples hábito, aparentemente inofensivo, poderia estar construindo essa armadilha por anos. No caso das bebidas alcoólicas, o processo é igualmente traiçoeiro. O álcool, mesmo em doses moderadas, é metabolizado pelo fígado, que precisa trabalhar para neutralizar a toxicidade da substância. Isso sobrecarrega o órgão, provoca inflamação e altera o metabolismo das gorduras. Além disso, o álcool eleva temporariamente a pressão arterial e pode provocar arritmias, batimentos irregulares, que, dependendo da intensidade, representam um risco imediato à vida. O que pouca gente percebe é que o corpo não se recupera completamente entre um copo e outro quando esse consumo é diário. É como se a cada dia você estivesse adicionando mais uma camada de desgaste nos órgãos vitais. A soma de pequenas doses diárias pode ser tão perigosa quanto grandes exageros ocasionais. E aí entra o perigo da normalização. Quando todo mundo à sua volta também consome essas bebidas, o hábito parece natural. Afinal, é só um copo. Todo mundo faz. Mas essa é justamente a armadilha. O impacto não vem do que você sente agora,
mas do que está sendo construído silenciosamente. E quando a conta chega, ela é alta demais. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esse um copo afeta diferentes sistemas do corpo, como acelerar a reversão desses danos e quais são as alternativas reais para mudar o hábito sem perder prazer ou qualidade de vida. O efeito crônico que se acumula sem dar sinais. O corpo humano é uma máquina incrível, capaz de se adaptar a situações adversas e resistir a agressões diárias por um tempo considerável. Essa capacidade de adaptação é o que mantém você vivo diante de maus hábitos que se repetem todos os dias. Mas é também essa resistência que cria a ilusão de que está tudo bem, porque enquanto você não sente nada, acredita que nada está acontecendo. Essa é a armadilha mortal de hábitos, como o consumo diário de refrigerantes, sucos industrializados e bebidas alcoólicas. Vamos começar entendendo o que acontece no seu sistema cardiovascular com a ingestão frequente dessas bebidas. Ao ingerir refrigerantes ou sucos de caixinha, você está colocando no organismo uma quantidade alta de açúcares simples, que são rapidamente absorvidos. Esse pico glicêmico não afeta apenas o pâncreas e a produção de insulina. Ele também provoca alterações imediatas no endotélio, que é o revestimento interno das suas artérias. O endotélio saudável é liso e flexível, permitindo que o sangue flua sem resistência. Mas o açúcar em excesso provoca inflamação nesse revestimento, deixando-o mais espesso e menos elástico. Com o tempo, essa inflamação crônica leva à formação de microlesões, onde o colesterol e outras substâncias começam a se depositar, formando as temidas placas ateroscleróticas. E aqui está um detalhe que poucas pessoas conhecem. Essas placas não surgem de repente. Elas se formam lentamente, camada por camada, como se você estivesse passando camadas finas de tinta em uma parede todos os dias. No início, não há alteração perceptível no fluxo de sangue, mas à medida que as placas crescem, o espaço para o sangue passar vai diminuindo. O coração, então, precisa aumentar a pressão para garantir que o sangue chegue aos órgãos e tecidos. É por isso que, com o tempo, o consumo diário dessas bebidas pode contribuir diretamente para a hipertensão arterial. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa porque não provoca sintomas até que o dano já esteja instalado. Ela sobrecarrega o coração, força os rins, enfraquece os vasos sanguíneos e aumenta o risco de aneurismas. Em paralelo, a resistência à insulina, causada pelos picos repetidos de glicose, estimula o corpo a armazenar mais gordura, especialmente na região abdominal. Essa gordura visceral é extremamente perigosa porque não fica parada. Ela libera substâncias inflamatórias na corrente sanguínea, aumentando ainda mais o risco cardiovascular. No caso das bebidas alcoólicas, o problema se agrava de forma diferente, mas igualmente séria. O álcool atua diretamente sobre o sistema nervoso central, alterando o controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. Além disso, seu metabolismo no fígado gera subprodutos tóxicos, como o acetaldeído, que causam danos às células hepáticas. A longo prazo, esse processo pode levar a doenças como a cirrose e o câncer de fígado, mas muito antes disso, já está afetando a forma como o corpo regula o colesterol e o açúcar no sangue. Existe ainda um outro efeito perigoso do consumo diário de álcool, a alteração do ritmo cardíaco. Muitas pessoas desenvolvem arritmias, como a fibrilação atrial, sem perceber. Essa condição aumenta o risco de formação de coágulos, que podem se desprender e causar um acidente vascular cerebral. É um risco real e silencioso, que não dá aviso prévio. Enquanto isso, o consumo regular dessas bebidas também prejudica a qualidade do sono, especialmente quando ingeridas no fim do dia. No caso do álcool, há um efeito sedativo inicial que pode dar a impressão de que ajuda a dormir, mas na prática, ele fragmenta o sono, reduzindo as fases mais profundas e restauradoras. Já o excesso de açúcar interfere na liberação de hormônios que ajudam a regular o ciclo sono-vigília. Resultado: você acorda cansado, sem energia, com mais fome durante o dia e mais propenso a buscar alimentos calóricos para compensar a fadiga. Esse ciclo vicioso, má alimentação, excesso de açúcar ou álcool, sono ruim, sedentarismo, vai se acumulando dia após dia, até que o corpo não consegue mais compensar.
É nesse ponto que surgem os sinais mais evidentes: falta de ar ao subir poucos degraus, inchaço nas pernas, palpitações, tonturas. Muitas pessoas ignoram esses sinais, atribuindo-os ao cansaço ou à idade. Outras tentam resolver sozinhas, reduzindo um pouco o consumo por alguns dias, mas logo voltam aos velhos hábitos. O que precisa ficar claro é que não existe segurança no consumo diário dessas bebidas. O corpo precisa de intervalos para se recuperar e, mesmo assim, alguns danos são cumulativos e irreversíveis. Um exemplo é a rigidez arterial. Uma vez que as artérias perdem elasticidade, não há como recuperar totalmente a flexibilidade original. O objetivo da prevenção é evitar que essa perda aconteça, e isso só é possível com mudanças reais e consistentes no estilo de vida. Nos próximos capítulos, vamos falar sobre como pequenas escolhas diárias, aparentemente insignificantes, podem fazer toda a diferença para evitar que esses problemas se instalem. Vamos também abordar alternativas práticas para substituir essas bebidas sem sentir que você está abrindo mão de prazer ou qualidade de vida. A virada de chave: como reverter o dano e substituir sem sentir falta. Quando falamos em deixar de consumir refrigerantes, sucos industrializados ou bebidas alcoólicas, muita gente já imagina uma vida sem graça, sem sabor e cheia de restrições. Essa reação é natural, porque o cérebro humano é resistente a mudanças, especialmente aquelas que envolvem prazer imediato. Mas a boa notícia é que o corpo é incrivelmente adaptável. Com pequenas trocas e ajustes, você pode reduzir drasticamente o impacto dessas bebidas na sua saúde e, ao mesmo tempo, redescobrir sabores e sensações que estavam adormecidos. O primeiro passo é entender que o paladar é treinável. Se você consome açúcar ou álcool todos os dias, seu cérebro está acostumado a receber essas substâncias como fonte rápida de prazer. É como um atalho de recompensa. O sabor doce ou o efeito relaxante do álcool ativa áreas do cérebro ligadas à satisfação, e isso cria um ciclo de desejo e recompensa que se repete. Ao reduzir o consumo, os primeiros dias podem ser desafiadores, justamente porque o corpo está se ajustando. Mas após 2 ou 3 semanas, a percepção de sabor muda. Frutas passam a parecer mais doces, a sede por água aumenta, e bebidas naturais ganham mais destaque. No caso dos refrigerantes, uma das formas mais eficazes de fazer a transição é substituir gradualmente. Se você toma um copo grande todos os dias, comece reduzindo a quantidade e alternando com água aromatizada naturalmente. Água com rodelas de limão, laranja ou pepino, folhas de hortelã ou um toque de gengibre fresco criam uma experiência visual e gustativa agradável. Com o tempo, a necessidade do sabor extremamente doce diminui. Outra alternativa é o uso de chás gelados sem açúcar, preparados em casa com ervas como camomila, hibisco, chá verde ou hortelã. Além de refrescantes, muitos desses chás têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, ajudando a reparar parte dos danos causados por anos de consumo de açúcar. Para quem gosta de sucos industrializados, a substituição pode ser ainda mais saborosa. Suco natural, sem adição de açúcar, feito na hora, preserva vitaminas e minerais que ajudam o corpo a manter a pressão arterial equilibrada e a reduzir inflamações. Uma boa estratégia é misturar frutas com folhas verdes, como couve ou espinafre, e adicionar sementes, como chia ou linhaça, que ajudam no controle glicêmico e melhoram a saúde intestinal. No início, o sabor pode estranhar quem está acostumado com o adocicado artificial, mas em pouco tempo o frescor e a leveza do natural passam a ser mais prazerosos. Já no caso das bebidas alcoólicas, o desafio é duplo: lidar com o hábito social e com o efeito relaxante que muitos associam ao consumo. Para substituir o álcool em eventos sociais, é possível investir em drinks sem álcool, conhecidos como mocktails. Bebidas feitas com água com gás, frutas frescas, ervas aromáticas e especiarias criam uma experiência elegante e saborosa, sem os efeitos nocivos do álcool. Outra dica é escolher horários diferentes para relaxar. Se a bebida alcoólica era usada para desligar depois do trabalho, experimente caminhar ao ar livre, tomar um banho quente ou ouvir música calma nesse momento. O cérebro vai associar esses novos hábitos à sensação de descanso. A reversão dos danos começa no momento em que você interrompe o hábito nocivo. Ao reduzir o açúcar e o álcool, o corpo responde rapidamente.
em poucos dias, a pressão arterial pode começar a cair, o sono melhora e os níveis de energia aumentam. Em semanas, a redução da gordura abdominal e melhora nos exames de sangue, com queda do colesterol, LDL, e da glicose. O fígado, órgão extremamente regenerativo, pode reverter parte da esteatose, gordura no fígado, em meses, desde que não haja danos mais avançados. Mas é preciso constância. O erro mais comum é reduzir por um período, sentir melhora e voltar ao consumo diário. Esse vai e vem desgasta o organismo e mantém a inflamação em níveis elevados. A meta deve ser transformar a redução em parte natural da vida, algo que não exige esforço consciente o tempo todo. Isso só acontece quando você encontra substitutos que realmente lhe dão prazer. Outro ponto fundamental é a hidratação adequada. Muitas vezes, o desejo por refrigerante ou álcool é, na verdade, sede mascarada. O corpo pede água, mas o hábito faz você buscar outra bebida. Carregar uma garrafa de água ao longo do dia é uma maneira simples e eficaz de se manter hidratado e reduzir a vontade de bebidas prejudiciais. A prática de atividade física também acelera a reversão dos danos. Exercícios melhoram a sensibilidade à insulina, aumentam o colesterol HDL, o bom colesterol, e fortalecem o coração. Quando combinados com a redução do consumo de açúcar e álcool, os resultados são ainda mais rápidos e duradouros. Por fim, é importante reforçar: não se trata de eliminar completamente cada gole para sempre, mas sim de eliminar a rotina diária que transforma o hábito em risco crônico. Um consumo eventual, em ocasiões especiais, é muito diferente de ingerir essas bebidas todos os dias. O perigo mora na repetição. No próximo capítulo, vamos aprofundar como o corpo reage positivamente a longo prazo quando essa mudança se mantém, e como isso impacta diretamente na expectativa e qualidade de vida. Você vai entender que proteger seu coração hoje significa ganhar anos de vida saudável no futuro. O futuro que você constrói a cada gole que deixa de tomar. Quando você decide cortar ou reduzir drasticamente o consumo diário de refrigerantes, sucos industrializados e bebidas alcoólicas, não está apenas se livrando de calorias vazias ou evitando alguns gramas de açúcar. Está redefinindo o curso da sua saúde, está tirando peso das suas artérias, está devolvendo a elasticidade ao seu sistema cardiovascular, está dando ao seu fígado a chance de trabalhar sem sobrecarga, está permitindo que seu pâncreas funcione em equilíbrio. É como se, a cada dia sem esse copo prejudicial, você desse um passo atrás no tempo, revertendo silenciosamente anos de desgaste. Os ganhos de curto prazo já são motivadores. Melhora na disposição, sono mais reparador, pressão arterial mais estável. Mas é no longo prazo que a decisão se torna verdadeiramente transformadora. Imagine daqui a 5 anos. Suas artérias mais limpas, seu coração mais eficiente, seu risco de infarto e AVC reduzido pela metade ou até mais. Essa é a diferença entre viver com medo de um colapso repentino e viver com confiança no seu próprio corpo. Do ponto de vista cardiovascular, um dos maiores benefícios de abandonar o hábito diário dessas bebidas é a redução da inflamação crônica. Essa inflamação é como uma brasa constante, queimando silenciosamente dentro do corpo, danificando tecidos, endurecendo vasos sanguíneos e acelerando o envelhecimento das células. Quando você retira a principal fonte desse combustível, seja o excesso de açúcar, seja o álcool, o corpo começa a reparar os danos. O endotélio, que é o revestimento interno das artérias, recupera parte da sua função, voltando a produzir substâncias que ajudam a manter os vasos relaxados e flexíveis. Outro ganho duradouro está no controle do peso corporal, especialmente da gordura visceral. Essa gordura, acumulada ao redor dos órgãos, não é apenas um depósito inerte. Ela libera hormônios e substâncias inflamatórias que afetam negativamente o coração, o fígado e até o cérebro.
Ao cortar bebidas calóricas, você elimina uma das fontes mais rápidas e significativas de ganho de gordura abdominal. E com menos gordura visceral, diminui o risco de diabetes tipo 2, síndrome metabólica e doenças cardíacas. O fígado, um dos órgãos mais resilientes do corpo, também se beneficia imensamente. Anos de consumo diário de álcool ou de frutose em excesso, presente em refrigerantes e sucos industrializados, sobrecarregam esse órgão, levando à esteatose hepática. Quando a ingestão dessas substâncias é reduzida, o fígado começa a processar e eliminar parte da gordura acumulada. Isso não apenas melhora a função hepática, mas também ajuda a regular melhor o colesterol e a glicose no sangue. O sistema imunológico, muitas vezes ignorado nessa conversa, também é fortalecido. A inflamação crônica e o excesso de açúcar reduzem a eficiência das defesas do corpo, tornando-o mais suscetível a infecções e atrasando a recuperação de doenças. Ao mudar o hábito, você não apenas previne doenças graves, mas também aumenta sua resistência a problemas do dia a dia. No aspecto neurológico, a melhora é igualmente impressionante. Estudos mostram que o consumo excessivo e frequente de açúcar e álcool pode afetar a memória, a capacidade de concentração e até aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Ao longo dos anos, reduzir esses elementos da dieta protege a saúde cerebral, garantindo mais clareza mental e preservando as funções cognitivas. Outro ponto poderoso é o impacto no envelhecimento celular. Cada célula do seu corpo possui telômeros, pequenas pontas no DNA, que protegem o material genético. Com o tempo e com maus hábitos, esses telômeros se encurtam mais rápido, acelerando o envelhecimento. O excesso de açúcar e álcool acelera esse processo. Quando você muda o hábito, os telômeros se preservam por mais tempo, o que se traduz em mais anos de vida saudável. E não podemos esquecer do aspecto emocional. Há um peso psicológico imenso em viver sabendo que está fazendo algo prejudicial para o corpo, mas continuando por costume. Quando você rompe esse ciclo, surge um sentimento de controle e realização. Você percebe que é capaz de cuidar de si mesmo, que não é refém de um hábito. Isso eleva a autoestima, melhora o humor e até fortalece relacionamentos, porque você se sente mais disposto, mais presente e mais confiante. No longo prazo, essa decisão se reflete até nas finanças. Pense em quanto se gasta por mês com refrigerantes, sucos de caixinha ou bebidas alcoólicas. Ao cortar ou reduzir, esse dinheiro pode ser direcionado para alimentos saudáveis, atividades de lazer ou investimentos que tragam mais qualidade de vida. E talvez o mais inspirador de tudo, o exemplo que você dá. Quando seus filhos, netos, amigos ou colegas veem sua transformação, isso os impacta. Você se torna a prova viva de que é possível mudar e colher benefícios reais. A prevenção se espalha, não apenas porque você fala, mas porque você vive o que diz. No próximo e último capítulo, vamos reunir tudo: o que acontece quando você decide parar, como manter essa escolha sem esforço constante e por que essa decisão pode ser uma das mais importantes da sua vida. A decisão que redefine o rumo da sua vida chega um momento em que cada um de nós precisa olhar no espelho e se perguntar: o que estou construindo para o meu futuro com as escolhas que faço hoje? Para quem mantém o hábito diário de refrigerantes, sucos industrializados ou bebidas alcoólicas,
Essa pergunta é ainda mais urgente, porque cada gole, por mais inofensivo que pareça, está moldando silenciosamente a sua saúde. Está desenhando o cenário dos próximos anos. A boa notícia é que você não está preso a esse roteiro. Você tem o poder de mudar. E essa mudança não precisa ser marcada por sofrimento, nem por renúncias impossíveis. Ela começa com um simples basta. Com a consciência de que o prazer de um minuto não pode custar décadas de vida saudável. Quando você decide parar ou reduzir drasticamente o consumo dessas bebidas, os benefícios começam quase imediatamente. O corpo responde de forma surpreendente. A pressão arterial começa a se estabilizar, o fígado agradece e inicia um processo de desintoxicação, o pâncreas trabalha com mais tranquilidade e o coração finalmente sente que pode bater num ritmo de descanso, sem a pressão constante do açúcar ou do álcool circulando no sangue. Mas a verdadeira transformação vai além dos números nos exames médicos. É acordar pela manhã e sentir energia genuína, sem depender de estimulantes. É perceber que sua mente está mais clara, que as decisões do dia são tomadas com mais foco, que o corpo está mais leve e que a respiração parece mais livre. É sentir que você está no controle. Manter essa decisão a longo prazo exige mais estratégia do que força de vontade. Isso significa preparar o ambiente para apoiar a mudança. Não ter em casa as bebidas que você quer evitar, levar alternativas saudáveis para o trabalho, informar amigos e familiares sobre a sua escolha para evitar pressões sociais. Significa também celebrar cada vitória, por menor que pareça, um almoço sem refrigerante, um final de semana sem álcool, um mês inteiro bebendo água e chás naturais. Cada uma dessas conquistas reforça a nova identidade que você está construindo. Outro ponto essencial é não cair na armadilha do só hoje. Esse pensamento é responsável por destruir o progresso de muitas pessoas. É claro que não há problema em consumir algo eventualmente, mas isso precisa ser consciente e planejado, não fruto de impulso ou hábito automático. A chave é que o consumo eventual não volte a ser diário. E é aqui que entra a perspectiva mais importante, a prevenção. Não é só sobre evitar doenças graves como infarto ou AVC, embora isso, por si só, já seja razão suficiente para mudar. É sobre garantir qualidade de vida. É sobre poder brincar com seus filhos ou netos, viajar, realizar projetos e sonhos sem a limitação física ou o medo constante de uma crise de saúde. Imagine-se daqui a 10, 20 anos. Você quer ser a pessoa que precisa de remédios diários para controlar pressão e glicose, que vive limitada e cansada? Ou quer ser alguém ativo, independente, com disposição para aproveitar a vida? Essa escolha começa hoje, no que você decide colocar, ou não, dentro do seu copo. A vida é feita de pequenas decisões que, repetidas, se tornam poderosos construtores de destino. O seu futuro cardiovascular está sendo definido agora. E, no fundo, você sabe qual é a decisão certa. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você se viu refletindo sobre o que está bebendo todos os dias, é hora de agir. Não espere sentir os primeiros sintomas para mudar. A prevenção é o caminho mais inteligente e mais seguro para viver mais e melhor. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que esse simples gesto salve uma vida. Aproveite e se inscreva agora no canal Vida Longa ao Coração, ative o sininho para receber nossos próximos conteúdos e curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo como proteger sua saúde de forma prática e eficaz, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Lá, eu vou te mostrar outro hábito cotidiano que está minando silenciosamente a sua saúde cardiovascular e como eliminá-lo antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide do seu coração, cuide da sua vida.